Boa tarde, quarta-feira, 6 da tarde, quase 6 da tarde. Vou entrando por aqui, aguardando vocês entrarem para mais uma conversa muito inspiradora. Oi, oi, oi. Nossa, já aconteceu alguma coisa aqui esquisita. Oi, Feiamin. Oi, todo mundo. Bia Aidar, acabei de te ver. Bem-vindos todos. Eu não tô conseguindo ver. Tem alguma coisa aqui que tá esquisita, mas podemos seguir assim. Eu só tô vendo um por um, quem tá, não tô vendo o nome de todo mundo. Acho que mudou alguma coisa aqui no Instagram. Oi para todo mundo, boa tarde, bem-vindos. Eu já fixei aqui o PIN, mas não tá ficando. Hoje a nossa convidada é a doutora Cláudia Feitosa Santana. E o tema é uma coisa muito, muito interessante. Eu acredito que todo mundo vai gostar muito desse tema. A gente vai falar, entre outras coisas, mas principalmente sobre felicidade. E quem não quer saber um pouco mais, né? Como chegar lá? Será que a gente já chegou e não sabe? Enfim, Cláudia Feitosa Santana é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, USP. É engenheira civil pelo Mackenzie, olha, ela fez engenharia civil e arquitetura, USP Mackenzie, mas fez mestrado em psicologia experimental pela USP e pós-doutorado em neurociências integradas pela Universidade de Chicago. Doutora Cláudia foi professora de neurociências na The School of the Art Institute of Chicago. Adoro esse Art Institute of Chicago. É muito, muito bacana. E também foi professora visitante da Università degli Studi di Firenze, Itália, e da Universidade Federal do ABC. Atualmente é professora convidada da Fundação Dom Cabral e também dá aulas na Casa do Saber. Vamos lá. Isso promete, hein? Vou ver se a doutora já entrou aqui. Oi, Felipe. Oi, Morgana. Oi, Bia Aidar, Paulo Freitas, Feiamin, Dora Cortez. Nossa, quanta gente bacana. Deixa eu ver se a doutora já entrou. Deise Gasparian, bem-vinda. Cláudia está aqui. Conectando. Oi, oi, Cláudia. Oi, você me escuta bem? Eu te escuto bem. E você me escuta? Tô escutando. Então, Tudo boa bem. tarde, bem-vinda. Acabei de passar aqui, dividir com os internautas, que já são muitos aqui com a gente. Acabei de dividir o seu currículo, que é maravilhoso. Você fez ao Eu mesmo ouvi. tempo... O quê? Você Eu ouviu? ouvi. Ótimo. Você fez ao mesmo tempo a FAO, USP e Mackenzie ou depois? Foi metade sobreposto. Quando eu estava entrando no terceiro ano da FAO, eu resolvi fazer engenharia. E aí foram acho que 3 ou 4 anos sobrepostos. No final das contas, os dois juntos foram 8 anos em vez de ser 10. Maravilhoso. Agora, Cláudia, como é que uma pessoa que faz arquitetura na FAO, engenharia no Mackenzie e vai ficar especialista em neurociências, o que aconteceu no meio do caminho? Buscando a felicidade, eu encontrei a tristeza, uma tristeza profunda, fiquei deprê, porque eu percebi que, na verdade, o meu talento não era trabalhar com a arquitetura e a engenharia, mas eu nunca deixei de ser arquiteta e engenheira. Inclusive, eu levei todo esse conhecimento para a neurociência. Eu acho até que foi mais fácil para minha orientadora confiar em mim. Poxa, como é que essa pessoa totalmente das exatas e das humanas vem para uma área de biológicas? Se eu não tivesse feito tudo isso, com muito sofrimento, porque era difícil,
até Sim. terminar, estudar muito. Mas fiquei feliz de ter feito tudo isso, já falando de felicidade. O seu principal assunto de estudo é a felicidade, certo? Não, O que a que é? felicidade é um efeito colateral. Então me explica o Por que que é quê? o motivo, o core business, seu core business. Primeiro, deixa eu só te fazer um complemento. Você pulou uma coisa. Você falou do mestrado e aí você falou do meu pós-doutoramento. É, faltou Entre o os dois, doutorado. é isso mesmo. Porque não dá para fazer o pós-doutorado sem ter o Claro, sem o doutorado. doutorado. Eu fiz o doutorado em neurociências na USP e Sim. com a mesma orientadora, o mesmo laboratório. O que acontece é o seguinte: eu comecei estudando percepção de cores em doenças. E eu fiquei fazendo isso durante todos os anos de mestrado e doutorado. Quando eu fui para Chicago, eu deixei de estudar doenças e continuei estudando as cores e aquelas ilusões de ótica dentro da neurociência. Mas aí eu comecei a estudar um pouco mais a questão do contexto, como que isso influencia, como é que a gente percebe o mundo. Porque, na verdade, a gente não tem acesso à realidade, a gente enxerga uma fração, tudo depende da nossa genética, do nosso ambiente, da nossa história. Com isso, eu comecei a me interessar muito mais por outras áreas da neurociência, como, por exemplo, a tomada de decisão. E como eu fui dar aula na The School of the Art Institute of Chicago, eu comecei a me interessar e a estudar muito a neurociência aplicada. Então, a felicidade é, digamos, uma dessas questões, um desses efeitos colaterais. Mas digamos que o core, o que eu estudo, é percepção, só que isso é muito grande, né? Porque isso influencia, vai desde como a gente vê a cor até como a gente faz escolha na vida. Ou, É o por exemplo, tá lá mesmo, numa é o mesmo loja. princípio? Uma coisa influencia na outra. Tipo, você tá numa loja, você tá na dúvida, compra a bolsa preta ou a bolsa vermelha? Compra o brinco X ou Y? Isso Ah, tem a ver com a percepção, com o momento, e aí tem o lance da tomada de decisão. e que seria uma tomada de decisão para a gente levar a vida da gente para frente, é isso? Sim, com certeza. E, por exemplo, na questão de uma bolsa, você chegar em casa e ficar feliz com a bolsa, você chegar em casa e de repente não estou feliz com a bolsa. Bom, a bolsa, pelo menos, você pode trocar, né? Antigamente nem isso, né? Nos Estados Unidos as pessoas nem têm essa dúvida com aquele customer service mais fácil. A Sim, coisa você está recebe o melhorando dinheiro hoje de em dia. volta, né? Inclusive. Hoje as coisas estão melhorando um pouquinho mais. Mas, por exemplo, esse processo de dúvida é um processo que tem a ver com felicidade. Explica um Por- pouquinho. Porque, por exemplo, lembra daquela história que a gente diz, felicidade, dinheiro não traz felicidade. Lembra? Que na Claro. verdade não é verdade. Dinheiro traz felicidade, sim, mas ele traz felicidade numa medida. Uma medida aí que a gente sabe hoje em dia que ela é meio ótima para a maioria das pessoas. Faltando dinheiro é mais difícil ficar feliz, mas sobrando muito dinheiro, sobra muito espaço para opção. E o nosso cérebro detesta opção. Por quê? Porque quando você tem opção, você tem a dúvida. E o nosso cérebro não foi feito para ficar em dúvida. Então isso traz sofrimento. Se traz sofrimento, atrapalha a nossa felicidade. Ah, que interessante. Que interessante. Por exemplo, eu não gosto de escolha também. Eu não sabia que isso era. Ninguém Que, gosta. e aí, eu não gosto, por exemplo, de ir para um lugar novo. Eu gosto de viajar para lugar que eu já conheço. Porque eu não tenho Ah, que eu sou resolver. igual. Eu não tenho que resolver. Eu já sei onde eu quero ir, eu não estou em dúvida. Eu não tenho frustração. Exato, porque você conhece, mas aí tem um efeito muito importante, que é o efeito da familiaridade. As crianças não gostam de ouvir sempre a mesma historinha, uma atrás da outra. E por que que isso acontece? Nossa, fiquei escura. Por que que isso acontece? Porque ela se sente segura. É um efeito familiar, e isso traz felicidade. Então, por exemplo, muito provavelmente eu e você
não somos bons ratos de laboratório para estudar drogas. Por quê? Como a gente gosta sempre de repetir as mesmas coisas, é que a gente não está muito aberto a grandes aventuras. Pessoas que são mais abertas à aventura são mais propensas até a se aventurar no álcool, se aventurar na droga. Ah, que Não interessante. que, não que o não estar aberto seja ruim de jeito nenhum. Às vezes a gente tem que fazer o exercício de se abrir mais e aquela pessoa que se abre demais, talvez até de se conter. Mas por que que a gente não tem essa abertura? Justamente porque a gente não quer encontrar tristeza, a gente não quer se frustrar. Então, por exemplo, você deve ter os restaurantes que você gosta. Ah, eu quero sempre ir neles. E ainda, se duvidar, pede sempre os mesmos pratos. Sou eu. É, A minha felicidade é que eu sei que eu vou comer aquilo daquele jeito, eu vou ficar feliz, é isso que eu quero. Não tem esse prato, eu fico frustrada, eu fico é. triste. E se tiver que escolher entre muitos, também dá um estresse. Exatamente, dá estresse. E não tem aquelas pessoas que fazem assim, eu também faço isso. Ai, me ajuda a escolher? Ou tipo, escolhe pra mim? Eu tô repassando a minha dúvida. E aí eu não preciso gastar energia cerebral. E o que que é energia cerebral? É glicose. A gente precisa de muita glicose para sair da dúvida. A gente precisa gastar energia cerebral para fazer escolhas. E isso é muito difícil. Então, por exemplo, se você está cansada, é mais difícil ainda. É, quando a gente está cansado, a gente pede para alguém resolver pela gente, né? Tipo, escolher roupa, escolher comida, qualquer coisa. Cláudia, o que é exatamente a felicidade do ponto de vista da neurociência e o que é que a gente acha que é a felicidade? Que provavelmente não é a mesma coisa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para responder para você. Você sente saudade de voltar em algum período que você estava triste ou que você estava sofrendo? Não. Então, é por isso que a gente quer tanto felicidade, é por isso que a gente quer tanto ser feliz. É por isso que a gente busca sempre estar bem. Porque a gente nunca tem saudade de sofrer, de estar em tristeza. Mas o que que acontece? Tem uma diferença muito grande entre felicidade e ser feliz. Por quê? A felicidade, ela é um momento. Ela pode durar segundos, minutos, uma hora, não mais que um dia, ok? E ela vai sempre intercalar com momentos que você tá menos feliz, que você não tá tão feliz quanto o dia anterior ou a hora anterior. Porque a nossa vida é assim. A nossa vida, ela é feita desse estar melhor, estar pior, estar feliz e estar triste. E aí que se a gente... E isso é a curto prazo. Então, o nosso foco não pode ser estar feliz o tempo todo. Porque Mas aí a é, gente né? vai se frustrar. O Então, problema é que é esse o foco, né? A mas gente aí que a se... neurociência ajuda. Como? Tendo a consciência de que a nossa vida é feita de contraste, a gente tende a exagerar menos aquela coisa. Eu preciso manter esse estado de felicidade. Que para muita gente é um estado de euforia, que é pior ainda. Porque aí se você chega na euforia, você cai, é capaz de você cair, não é nem para tristeza, para estar deprimido. Então, muitas vezes, querer focar demais em preciso estar feliz, preciso estar feliz, preciso estar feliz, o que que você vai encontrar? O oposto. Frustração. Tristeza, ou quanto mais para frustração, depressão e todas essas coisas que são muito ruins. Deixam a gente muito pior. Então, assim, os ensinamentos budistas, eles são muito bons. Porque o que que ele fala? Você não pode ficar nem lá nem cá. Quanto mais no meio do caminho ali você tá, que não é necessariamente neutro, mais consciente disso, você consegue ter menos essa montanha russa na sua vida. Mais consciente que vai ter momentos bons e momentos menos bons. Aí entra no Vida Feliz.
Se eu tiver um problema hoje, se eu tô triste hoje, por exemplo, de repente alguma pessoa me irritou, então eu fico mal, ou então eu me sinto ofendida, tô chateada. Aí, se eu tenho essa consciência de que apesar de eu estar triste agora, eu sei que a minha vida é mais que isso, o ter a visão a longo prazo é ok, a minha vida é uma vida feliz. Ou então, se a minha vida não está feliz agora, o que que eu preciso fazer para ter uma vida feliz, para me sentir melhor, mas sempre com essa consciência de que focar na felicidade, que é momentânea, como é que se fala? É a melhor receita para o desastre. Tem uma pessoa aqui que falou uma coisa que agora eu não lembro porque as frases estão sumindo aqui. Que o que interessa é uma coisa que o budismo prega também, que a felicidade é o trajeto e não o destino, né? O caminho é que tem que ser bom e não onde a Isso é gente bonito. chega. Isso é E tem lindo, uma é outra perfeito. frase também, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu seguro Não, aqui. você que é minha convidada, vamos. Então, e o trajeto tem um outro ensinamento que, com os estudos da neurociência, digamos, das últimas 2 décadas, um pouco mais, nos ajuda a entender bastante isso. A gente tem que criar consciência de que a gente é muito mais verbo estar, ou seja, os nossos estados são estados temporários, do que ser. Nisso. Porque o que acontece? Se eu sou o verbo estar, eu sou um trajeto que eu vou me modificando e a única certeza é a transformação. E eu tenho que não me apegar às coisas boas e esse momento de felicidade que é passageiro, eu tenho que me desapegar dele para eu conseguir ficar nessa trajetória, focando, que aí vai um dos bons caminhos para a gente ter uma vida mais feliz. É eu estar presente no que eu vivo, então eu consigo viver o meu estado temporário, E não ficar consciente. projetando, né? Muita gente fica remoendo o passado, fica projetando o futuro, não vive o presente. E quando você não vive o presente, tem duas opções. Quando ele é muito ruim e você não viveu o presente, depois você vai lembrar até mais dele, porque você não viveu aqui, mas depois você acaba remoendo. Mas tem uma coisa que é curiosa. Quando você vive o presente e esse presente é prazeroso, na hora ele passa mais rápido, porque quanto mais prazer a gente tem, mais tempo, o tempo passa mais rápido. Mas lá na frente, você vai ter mais memória desse prazer, porque você estava presente. E aí ele parece mais longo. Ah, que interessante. É mais foco Então, também, né? No momento é mais presente. foco. Por isso que hoje em dia fala-se tanto da meditação, tá muito na moda falar do mindfulness, mas assim, mindfulness é uma técnica de você treinar estar presente. Você tem várias outras. Tem gente que surfa, eu medito todos os dias, mas eu não faço mindfulness, eu faço o zen budismo. Desde quando lá eu tive a depressão, faz mais de 20 anos, me ajudou muito. O que quer dizer o Zen budismo? Você pratica como? Eu pratico o zazen, Zazen. que é o Tá, da, é o da Monja Coen. tá, entendi. Mas há mais de 20 anos. Certo. Eu faço um pouquinho a cada dia. Mas nunca atingi o nirvana. Não tem isso. Mas É o segredo é eu treinar. tentar estar presente, não é isso? Na verdade, é sentar e observar o que está acontecendo. Se você conseguir observar sua respiração por mais tempo, melhor ainda. A gente viaja, volta, mas você observa tudo isso. Isso ajuda. Mas tem gente que surfa. É a mesma coisa. Sim, porque você precisa Tem estar gente presente no surf. Tem gente que quando corre, a mente fica fervilhando. Tem gente que quando corre, tá meditando. Não pense em mais nada. Foca na corrida. Tem gente que faz crochê, minha mãe. Se ela estiver só fazendo crochê, ela tá só fazendo crochê. Se a pessoa estiver dividindo a atenção, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, aí já não vale mais. Quem cozinha e foca na comida,
e foca naquele ato de cozinhar, tá meditando. Fazer pão é um ato de meditação. Acabou de entrar um amigo aqui que eu vi que adora cozinhar e tá meditando quando ele cozinha. Sim, porque tem que focar no que está Certamente. fazendo, né? Tem que Cada vez que focar. você foca, Eu faço mountain bike, eu faço caminhada na montanha. E assim, eu preciso de muita atenção. E eu me sinto meditando. E aí não é 10, 15 minutos que nem eu faço à noite. Aí são horas. muito interessante. Então isso te ajuda a você estar mais presente e fora o prazer que você tem, porque quando você escolhe o que você gosta para treinar isso, você já sente o prazer dessa atividade que você faz. Pescaria. Aliás, uma outra coisa, a ladainha do terço. Sim, Sabe a exato. ladainha do terço? É que nem o mantra. Ficar repetindo o mantra, é. E tem estudo científico que mostra isso. Tem muito estudo científico para o Zen budismo. Eu não sei se tem para pescaria, se tem para corrida, que deve ser meio difícil. Mas é o que tudo indica que sim. Então, esse é uma das coisas. Eu não sei se você quer falar, eu também não sei se eu respondi Não, eu todas vou essas te perguntas. interrompendo. Tá Tem uma bom, outra então vai. frase que eu gosto muito também, que eu aprendi com um analista com quem eu fiz análise durante muito tempo, e que ele me alertou para isso, que a felicidade, ela é como um farol. Ela serve para iluminar o caminho. Mas se você chegar muito perto dela, ela perde a função, que nem o farol. O farol, quando você chegar perto, ele ofusca a tua vista. Ele serve, o farol existe para Para te iluminar, né? guiar. É, para Para guiar. te guiar. Então, na verdade, eu acho que o que ele chama de felicidade, a gente tende, mas existe uma coisa de nomenclatura super complicada. Depende como a gente fala, mas provavelmente o que ele está chamando de felicidade, eu estou chamando assim de vida feliz, né? Vida feliz. Porque a gente já viu que felicidade não existe. Que uma vida feliz é o que a gente tem que Exatamente. buscar, né? E por quê? E por que que até hoje Exato. a gente procura tanto essa tal da felicidade? Por que que a gente quer tanto ser feliz? Justamente por isso, porque o oposto dela nos gera um sofrimento muito ruim. Como a gente falou, ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar triste, ninguém quer ficar inseguro, ninguém quer ter depressão, Mas nada isso tudo que você está disso. falando não é a realidade? É a realidade. Mas o que que acontece? Pensa, por isso que a gente não pode estar em nenhum dos dois extremos. Pensa no outro extremo, outro contraste. E a gente está vivendo uma pandemia. O que que é a vida? Né? O que que é a morte? E o que que é a vida? Não existe uma se não existe a outra. Então a gente está aqui, a gente está vivo, não estamos na morte, não morremos. São dois extremos, mas se não existe a morte, não existe a vida. Agora vamos pensar um mais simples ainda. Eu adoro esse exemplo porque eu morei em Chicago durante 7 anos da minha vida. Você tem o quente e o frio. Chicago é o extremo Gelado. do frio, embora as pessoas adorem ir para lá no verão. Fora 2 meses no máximo de Chicago, qual era a minha vida de lá? A menos que 5, 9 graus. Eu ia falar em graus. Então, o que que acontece? Eu estava constantemente ativo. Porque eu tô acostumada, eu sou o quê? Então, Chicago para mim é o extremo do frio. Então, o que que acontece? E o extremo do calor é um lugar muito quente, 40 a 45 graus. Eu não quero nenhum e nem outro. O caminho do meio, para mim, é o mais agradável. A felicidade e a tristeza, a gente tem uma relação um pouco diferente com elas, mas na verdade o que é melhor é você estar ali consciente de que você pode ir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas você quer estar mais ou menos aqui. Mas é difícil? Lógico que é difícil. A temperatura a gente praticamente não controla, mas tem um certo controle. Eu, por exemplo, tinha uma meta. Aqui nessa cidade, que é o Polo Norte, eu não fico mais de 7 anos. Eu fiquei 7 anos. Porque eu tinha consciência de que eu queria uma vida feliz. Então, aquele era o momento
Eu poderia ter momentos de felicidades, mas eu tinha momentos muito difíceis. Eu sabia que eu tinha que passar por isso, porque era importante para o meu trabalho. Mas eu queria voltar porque eu sou uma pessoa tropical. Não era uma opção para mim ficar lá. Mas também, ô Joyce, muito por uma questão de autoconhecimento. Eu não vou me impor um sofrimento, sendo que eu sou uma pessoa que as minhas extremidades, elas ficam frias. Se eu não tiver com algo externo para melhorar o calor, não tem jeito. Eu não tenho solução. Então, é um autoconhecimento. Tem amigos meus que estão lá até hoje e são felizes. Porque o que é extremo do frio, para mim, não é para eles. E aí tem uma outra coisa na felicidade e na tristeza. Se você não quiser me cortar, eu continuo, mas se quiser, você pode me cortar. Pode falar, Que a pode gente falar. falou. A gente falou, por exemplo, da história do foco, de você estar presente na vida, mas uma outra coisa que é muito importante. E tem gente nesse jogo aí, dos momentos felizes, do momento triste, tem um jogo de cintura melhor. As pessoas mais resilientes, em geral, Se dão melhor. se dão melhor. Mas por quê? Porque elas têm consciência de que aquele momento difícil, árduo, de tristeza que elas Vai estão passar. passando, vai passar. E mais, eu não sou isso. Então, os resilientes na pandemia pensam como? Isto é um processo, vai passar, eu não sou essa pandemia, nós não vamos viver com esse vírus. Quando a gente entra em desespero, a gente fica muito triste, principalmente eu acho que o que eu sinto mais empatia são pessoas que perderam emprego, são pessoas que estão com dificuldade para pagar as contas, ou Pessoas quem... que perderam parentes. Exato. Ou quem, por exemplo, não tem essa resiliência e assim, tem muito dinheiro, mas passou a ganhar menos e fica focando que, não vou atingir minha meta. Essa pessoa precisava estar assim, se ela fosse mais resiliente. Então, os mais resilientes, eles conseguem não estar nesse extremo da tristeza e talvez estar sofrendo tanto quanto outras pessoas e estarem mais equilibrados. Os menos Você resilientes acha, sofrem mais. você acha que o fato de você ter estudado tudo isso tão a fundo ajudou na sua vida pessoal, como se tivesse feito um tratamento intensivo? Ajudou. É óbvio que de vez em quando eu falo assim, Cláudia, você estuda isso, você sabe disso, você está começando a ir para o lado de lá, volta. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você, adoro esse assunto. Aliás, eu sou uma apaixonada por neurociência, eu adoro dar aula, adoro trabalhar, todas essas coisas. Quando eu penso nisso tudo, tá ok. Agora, se eu não tivesse treinando essa resiliência, esse autoconhecimento e falando assim, essa pandemia vai passar, eu poderia ficar desesperada. Eu tô há mais de 6 meses, Joyce, separada do meu parceiro, por conta das fronteiras. E 6 onde ele meses. mora? Moro em Portugal e eu tô aqui. Pela regra das fronteiras, a gente não pode se ver. Agora ele até pode vir para cá, mas não pode. Ele não pode pela fronteira, mas ele não pode chegar. Ou seja, todo o nosso calendário nisso, eu fico. Claro. E vou te dizer que nesse processo todo eu não fiquei triste por conta disso. Raros os momentos. Por quê? Eu não vou focar no curto prazo. Eu vou focar no futuro, no longo prazo. O foco não é aqui agora, senão a gente entra em desespero. Cláudia, você está falando aí, eu estou pensando, essa neurociência não tem um pouco a ver com a psicanálise? Então, complicado. Na verdade é o seguinte, tem... Porque é como se você fosse uma psicanalista falando. Não estou dizendo que você mas esbarra. Então, tem alguma coisa que esbarra sim, até que eu costumo brincar que Freud, se fosse vivo, seria neurocientista. Ah, bom. Mas, ao mesmo tempo, na verdade, tem muitas hipóteses da psicanálise que não são testáveis, então a gente não pode provar que está errado, então a gente não tem como nem testar. Então não é, digamos, hoje, pelo menos não é o objetivo de estudo da neurociência.
por uma questão de impossibilidade de testar. Sim. Então, na verdade, a psicanálise não é uma ciência, mas conversa com a neurociência. De alguma forma, sim. Mas, por exemplo, eu não Sim, sou ela esbarra. psicanalista. Eu reparei. Mas sim. Ô, Cláudio, o conceito de felicidade, ele deve ir mudando, né? Segundo o século, segundo as décadas, segundo os anos. Hoje, por exemplo, hoje em dia, antes da pandemia, o que era ser feliz e o que é ser feliz agora? Ó, eu vou responder para você daqui a pouco essa. Mas eu vou contar um pouco da história. Por exemplo, os chineses e os gregos, quando a gente vai lá estudar o significado de felicidade, os gregos tinha o eudaimonia, Tá ruim o som, Cláudio. O som tá pronuncia de um ruim. jeito, e os chineses, felicidade, que estavam muito mais Oi, agora tá fortuna. melhor. Tava ruim o som. Oi. Agora sim. Então, eu estava falando lá dos gregos. Os chineses e os gregos tinham um significado relacionado ao ambiente externo do que ao interno. Você dependia de mais fortuna, mais sorte para você ter uma vida feliz. No caminhar aí dos séculos, ok, bem mais para cá, talvez depois do Renascimento, começou a migrar. Essa felicidade começou a ser vista, embora no Zen budismo não, e algumas outras. Já era uma coisa mais interna, ela não era dependente muito do externo. Na verdade, Joyce, e a gente pode usar a pandemia como exemplo, é o seguinte: não dá para a gente não dizer que a gente não é afetado pelo ambiente externo, mas quanto mais a gente reduzir o quanto as coisas acontecem lá fora com como a gente se sente, melhor a gente fica. É isso que o budismo quer trazer pra gente. Que se você foca na sua trajetória e que você observa o que está acontecendo em volta e tenta não ficar tão, como é que fala, tão afetado, é melhor para essa nossa sensação de felicidade, de bem-estar. Mas isso mudou. Mas não dá para dizer que depende única e exclusivamente só da gente. Você quer tentar sem o fone? É melhor. Eu tô sem, ó. Eu tô sem. Tenta falar. Tenta agora. Você acha que é melhor? Morgana, fala. Oi, tá ouvindo? Vamos tentar. Por que Vamos será? tentar, porque estava falhando, as pessoas estavam reclamando. O que você acha? Tá me ouvindo? Tá. Tô. Percebe a minha conexão? Eu não, Não? não tá muito bom, não. Espera aí. Posso tentar uma outra coisa. Espera aí. Será que a minha... Você tá no Wi-Fi ou no 4G? Tô nos dois. É porque a imagem está travando às vezes também. Talvez seja a conexão, porque às vezes trava a imagem e às vezes trava o som. Então vamos lá. Espera aí. Espera aí, Joyce, me dá um segundo. Claro, claro. Eu vou tentar uma outra coisa. E agora? Eu estou ouvindo bem. Então, peraí que eu vou sair daqui. Eu vou tentar uma outra coisa. Eu tenho que desligar. Eu entrei num outro celular. E agora? Sinto bem. Só parece que a minha imagem tá ruim, né? Então, peraí que eu vou sair daqui.
ó, João. O que está acontecendo? Eu não consigo me ver direito. Tem que virar a câmera. Morgana, você fala com a doutora? Melhor você falar com ela, Morgana. Estamos gravando, sim. Isso fica gravado no IGTV do Glamorama e no meu IGTV. Agora a doutora saiu, a gente vai chamar ela novamente. Oi, doutor Otávio, também está aqui. Vilma Martins. Muito legal essa live. Eu estou amando conversar com a doutora Cláudia. Elsbieta, Vera Simão. Estou procurando aqui. Meise Alab. Estou procurando aqui, ver se a doutora entra de novo, Morgana. Ana Schwartzman. Tanta gente conhecida, fora tantas outras pessoas queridas que estão aqui. Doutora... Oi, Dulce. Doutora não entrou ainda, Morgana. Vamos esperar a doutora entrar novamente. Você me avisa, Morgana. Tá muito boa essa conversa, muito interessante. Estou gostando muito. Aqui. Vamos lá, chamei a doutora novamente. Conectando. Aí! Tá todo mundo amando, Cláudia. Ai, que coisa chata, gente. Não acontece. Vendo, aí eu só tava triste. Não acontece. São momentos, tá? Pensa no todo. O que é felicidade? Eu sei, eu lembro. Você falou dos gregos, dos romanos, e eu queria saber. Aí depois você falou dos budismo, e o que é felicidade antes e depois, como era antes da pandemia, e o que é felicidade agora? Não vai mudar, não. Muda para quem? Para quem conseguir aprender que este é um período difícil. E aí a pessoa consegue perceber e avaliar na vida dela o que é realmente importante para mim. E a pessoa conseguir manter esse aprendizado, ela vai provavelmente ter uma vida mais feliz. Agora, sinto informar que a maioria, passada a pandemia, não vai fazer esse aprendizado e vai simplesmente voltar a viver antes, depois, sem ter feito uma reavaliação do que é importante e vai viver daquele jeito. Eu não Mais uma vez, Cláudia, mais uma vez a questão do foco? É a questão do foco também, porque você está vivendo a pandemia, você tem que estar pensando lá, né? E você não está sempre pensando, isso tem que passar, isso tem que passar, vai ser muito melhor para essas pessoas. Aquela pessoa que não está concentrada, mas tem muita gente que está assim, isso precisa passar, isso precisa passar. Quando é que a gente vai ter a vacina? Só que é o seguinte, nem os países ricos têm dinheiro para fazer lockdown agora. Eles já fizeram lockdown que a gente não fez. E agora eles não têm mais dinheiro para isso. E a gente nunca fez. Então, no Brasil, quem fez o auto-isolamento, e eu incluso, está sofrendo muito mais. Porque essa pessoa se impôs essa regra e não é fácil. Mas aí o que acontece? Agora, nós estamos numa fase que, assim, ok, ninguém mais está fazendo lockdown.
Então eu tenho que aprender a viver com distanciamento e com máscara. E isso não é fácil pra gente, porque a gente não tem esse costume, não tem. Eu já dei uma entrevista e falei assim: máscara é igual camisinha, é igual cinto de segurança, é igual capacete. Você precisa aprender, você precisa de política pública para ensinar pra gente. Mas aí é que tá, ficar esperando a vacina para voltar a viver, não tem a menor condição. Inclusive isso faz uma pressão nas vacinas que precisam de tempo para ser desenvolvidas, e aí vai acabar gerando mais frustração. Por quê? Como já dizia lá em março, é de 12 a 18 meses no mínimo. Tinha gente que já estava falando assim, em outubro a gente está todo mundo sendo vacinado. E aí o que acontece? Chega em outubro, não é todo mundo vacinado, frustra. Aí chega em janeiro, não é todo mundo vacinado, frustra. E a gente tem uma história de vacinação, problemas, a história da polio, de correr para vacinar, que causou muito sofrimento, causou muita morte. Então a gente tem que aprender com a história, né? A gente Seria tem que um bom aprender com a momento. história. É isso que acontece. Então, você pode ver que vai ter gente que sim, vai incorporar uma série de coisas que a pandemia deu a oportunidade de você, independente se a pandemia está muito difícil para você, em questões de estímulos externos ou não, mas muita gente não vai aprender nada. Concordo totalmente. Mais uma questão sobre essa busca que a gente tem da tal da felicidade, que a gente já viu que não é por aí, mas nessa busca, a gente corre o risco de não viver os momentos que até podem ser felizes, né? E a gente acha que tem uma outra coisa que é mais do que isso. Existe isso? Existe, Você achar que a sim. felicidade é mais do que isso que eu estou vivendo aqui. Sim, com certeza. A gente vai. Ó, vamos tomar o exemplo. Isso acontece principalmente com as mulheres, tá? Meninas que acordam, entram no Facebook, entram no Instagram, veem fotos maravilhosas, das modelos maravilhosas, e aí ela acha que isso é felicidade. Ela não tem aquele corpo, ela não tem aquele cabelo, ela não tem aquele dinheiro, e aí ela se sente um lixo. E aí o que acontece? Esse parâmetro muda o que é felicidade para ela e ela não vai conseguir enxergar essa felicidade na vida dela. É uma receita para ficar ansiosa, é uma receita para ficar com depressão. Mas adulto também passa por isso. Não precisa ser Sim, mas adolescente. acontece. Sim, mas por que eu te dei o exemplo das adolescentes, principalmente as meninas? Porque tem vários estudos que já mostram isso. Que ao Desde a invés dessas adolescência. meninas estarem felizes com as vidas que elas têm, não, elas estão ansiosas, elas estão com sintomas de depressão. Isso está extremamente estudado. Para os adultos, não tem tantos estudos tão claros. Tem mais que se gasta muito tempo, é demasiado nas redes sociais, você está perdendo o foco, você está perdendo a chance de estar presente. Porque o que acontece? Você deixa de fazer uma série de coisas, você deixa de cuidar do filho, deixa de trabalhar direito, esse tipo de coisa. Aí entra de novo. Ó, Mas eu tendo a entender que, mesmo antes das redes sociais, o ser humano sempre está querendo algo que ele não tem. sim, Né? A Luiz Helena Trajano falou na entrevista do Bial que dinheiro não traz felicidade, porque quando você tem um jatinho, depois você quer ter outro jatinho melhor do que aquele. Então, a gente sempre quer uma coisa que não está ao nosso alcance. Isso faz com que a gente acredite que a felicidade nunca está aqui. Sempre está um passo além. Mesmo sem rede social. sim, com certeza. E tem mais uma coisa que ajuda a entender isso, Joyce, que é o seguinte. Hoje você tem a consciência de algumas coisas que você quis no passado, você não quer mais. Então, vamos pegar um exemplo.
uma pessoa que acabou de se formar na faculdade, está se aplicando para uma vaga. E aquela vaga é tudo que ela quer 9 anos depois, ela olha para trás, eu não precisava, eu não quero mais isso, eu quero sair dessa empresa. E o que acontece? Hoje, a gente não tem consciência de que nós somos um ser em transformação, e o que eu quero hoje, não necessariamente eu vou querer amanhã. Que dirá daqui a 10 anos. Com E é certeza. por isso que os casais felizes, com uma vida feliz, passam por momentos de muita felicidade, muita tristeza, mas vamos dizer casais que tiveram casados, sei lá, estão casados hoje há 12, 15 anos, e estão considerando, ok, minha vida tá boa. Mas tem um dado externo também. Eles também tiveram a sorte, ou o trabalho, tiveram a sorte de caminhar juntos e irem se transformando juntos com os mesmos interesses. Então, eles continuam tendo uma vida feliz, continuam querendo estar juntos. Ou eles foram trabalhando essas diferenças e lá afinando os interesses. E por que isso é uma minoria total? Por que as pessoas não conseguem? É falta de resiliência também? Olha, pode ser que sim, pode ser que não, mas tem uma coisa que eu gosto de dizer que é o seguinte: a gente tem o mercado do sexo, uma outra forma de falar sobre isso é sobre o jogo do amor. E assim, como hoje é muito fácil casar e separar, então talvez a pessoa foque assim, olhando o mundo, tem várias opções. Então tem gente que de fato se divorcia como se tivesse trocando de roupa, quase. E tem gente que não. Os mais resilientes, você tem razão, são aqueles que vão trabalhando mais tempo juntos. Agora, olha só. Gerações que são até mais velhas do que a minha geração, eu vou fazer 50 agora em novembro, mas a geração dos meus pais. Tem um monte de casado, 50 anos, 55. Eu tenho uma tia muito querida que acabou de ficar viúva e está num sofrimento atroz. Por quê? Ela teve muitos altos e baixos, teve muito sofrimento, mas ela teve uma vida feliz com o marido. Por quê? Lembra do que eu te falei da opção? Para eles, não é uma opção separar. Então, eu tenho que trabalhar aqui e vou ter uma vida feliz. Quando você tem muita opção, tá fácil casar, descasar. Pode ser que essa opção demais possa causar isso. Faz sentido. É que nem quando você estava em Chicago, que você falou. Você falou, não, eu preciso, para mim é importante isso. É ficar morando aqui no mínimo 7 anos. Mas é uma resiliência. E quando chegava a -20, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, era muito difícil continuar até focando, vai melhorar. E depois que você sabe que eu vou passar frio 10 meses por ano, não quero ficar aqui. Claro. E é óbvio que, na verdade, o que acontece? A gente não precisa, é óbvio que é muito bom hoje você poder casar e você separar. Mas eu estou dizendo assim, fazendo um paralelo aí para reflexão. Da mesma forma, o Joyce, que, por exemplo, o que realmente nos faz feliz? O que acontece no cérebro? Não é? Pensar assim, o estímulo externo muda. Para uns hoje, felicidade, estar feliz hoje é porque eu estou casando, ou porque eu estou planejando meu casamento, ou é porque eu estou divorciando, e é isso que eu queria. E a minha vida, eu visualizo que a minha vida... As duas coisas podem ser, né? As duas coisas. Cláudia, exatamente. Então, exemplo. faz um pequeno guia de alguns pilares para a gente conseguir momentos mais felizes. Olha, ou mais seria momentos felizes. Na verdade, o que primeiro é você pensar realmente, preciso estar tão triste assim como eu tô? Quando você começa a ter essa avaliação, esse autoconhecimento, fica mais fácil de você, tendo autoconhecimento, e é por isso que tanta gente faz terapia, que faz análise, e você ter essa consciência. Mas assim, o que a gente tem muito dado robusto, científico, que nos ajuda a ter esse rumo vou te falar 8 coisinhas, mas não é muito mais para um momento feliz, e é muito mais para você ter uma vida mais feliz, entendeu? Inclusive você estar mais equilibrado. Vamos lá.
Primeiro, a gente já falou, treinar a resiliência, ok? Segundo, uma alimentação que é saudável para você e, ao mesmo tempo, ela é saborosa. Por quê? Isso é você ter prazer agora. Então, Joyce, eu já estou te dando a felicidade agora, porque essa comida é saborosa, mas se ela é saudável, ela vai me trazer também o bem-estar amanhã. No As futuro. chances são muito maiores, ok? Uma outra coisa, dormir bem. E dormir o quanto você precisa dormir. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que parece que tem a tal da síndrome do grande dormidor. Ela não é uma doença, é uma pessoa que precisa dormir 9, 10 horas por dia. E se eu dormi 6 ontem, hoje eu vou precisar dormir 12. Eu tenho que viver feliz com isso. Porque se eu não me aceitar como eu sou, eu vou ser uma pessoa Frustrado. cansada. E quando a gente está cansado, a gente tem menos glicose no cérebro. E é muito mais fácil de eu me frustrar. Porque é muito mais fácil de eu ficar irritada. E hoje eu tenho consciência disso. Que se uma pessoa me fala bom dia e eu não dormir, pode ser que eu esteja achando que ela estava falando bom dia para mim torto. Então, isso é fundamental. Então, é a resiliência, a alimentação, o Dormir sono. bem. Já são 3. A quarta é o que a gente já conversou, a questão de você treinar e estar presente. Hoje em dia a gente tem uma coisa que é maravilhosa, que é o celular, mas a maioria das pessoas não sabem utilizar. Eu tenho, inclusive, no canal da Casa do Saber, um vídeo que eu falo sobre o problema do celular hoje em dia. Uhum. A gente precisa aprender a usar essa tecnologia. Parece que a gente ainda é muito bebê, sabe? E a Sim. gente não sabe usar direito. E ela é maravilhosa. Então, eu falei 4 coisinhas. A quinta, praticar exercício, faz com que a gente libere uma série de substâncias no nosso organismo que já vão dar bem-estar e vão dar momentos de felicidade já no meio ou no final ou logo depois dessa atividade. Concordo. E muitas vezes, quando a gente está acontece muito isso comigo. Eu tô caidaça, parece que eu não tenho energia nenhuma. Você Tipo, não vou treina, você aguentar. fica melhor. Se eu vou, eu sempre saio melhor do que quando eu entrei. Então, essa é uma outra coisa. Eu até anotei aqui para não esquecer. E uma muito importante, e é um dado científico bem recente, fora essas que eu já falei. É o seguinte, a gente vive numa sociedade muito do consumo. E a gente percebe cada vez mais que quando você compra um objeto, você sente felicidade, não sente? Fica feliz, comprei. Antes, né? Depois frustra. Ele tem uma vida, ele te dá uma Curtíssima, vida né? útil de felicidade mais curta. Mas é óbvio que uma boa escolha, uma boa compra, pode te dar uma vida de felicidade um pouco mais longa. Mas o que é interessante? Quando a gente gasta mais dinheiro com, assim, experiências, a gente vive bem aquela experiência estando presente, ela tem que te dar um tempo de felicidade maior. Mas isso não significa que uma camiseta necessariamente está me dando uma experiência, porque o marketing já descobriu isso. Então, agora ele vende uma camiseta como se fosse uma experiência. E não é exatamente assim que a coisa funciona. E também não pode ter muito exagero. Então, assim, a experiência é viajar, então eu vou só viajar. E aí já vira a neura da viagem. Que aí já virou um lugar comum, eu tenho que estar sempre viajando. Só que as pessoas não viajam mais para estarem lá vivenciando aquele momento. E sim para tirar foto para postar. E depois ficar contando like. Receita certa de frustração. Claro. Porque se você bombar, isso também dura muito pouco. E também não quer dizer nada. E não quer dizer nada. Entendeu? Exatamente. Olha, eu Peraí tenho que eu muita acho... coisa para te perguntar ainda. Não vai se perder aí, hein? Calma, faltam 2. Então Ó, eu fala. te falei 6. A É, 7ª, comprar presente para alguém que você ama. Que você compra genuinamente que você quer agradar a pessoa. Isso dá um prazer.
gastar dinheiro com quem você gosta, com quem você ama. Mais até do que comprar pra gente. Óbvio que os mais narcisistas não vão seguir essa regra, vão ficar felizes Mas a só gastando verdade dinheiro. é isso que você falou. Quando a gente compra para alguém que a gente gosta muito, dá um prazer enorme. Exatamente, é isso aí. E a última, nessa, digamos, 8 coisinhas que ajudam a gente, e você deve saber muito bem disso, e com certeza isso te dá muito prazer e te dá uma vida feliz, trabalhar com o nosso talento. Por que que eu sou arquiteta e engenheira, mas passei por um período de sofrimento de transição para passar para a neurociência, mas não é muito difícil de olhar para mim e falar, cara, ela é realmente apaixonada por isso. E Sim. se duvidar, eu só vou querer falar disso. E você, no seu trabalho. Isso dá muito prazer no momento que a gente está fazendo. É óbvio que a gente vai ter momentos de dificuldade, de tristeza, de insegurança, mas ele faz com que você tenha prazer nesse processo que é o trajeto. Muito interessante. Muito. Eu quero perguntar uma coisa baseada nisso que você falou. Pode Fazer o perguntar. outro feliz, então, é um caminho saudável para a gente ser mais feliz? Sim e não. Eu achei que é só sim. Não, necessariamente, porque também tem muitas pessoas que são inseguras e Mas codependentes não e estou que, na falando de verdade, presente. Não estou falando nisso. tá. Uma coisa que acontece, que a gente está muito focado nesse momento. Ajudar o outro. Tornar a vida Ah, do outro mais empatia, feliz. solidariedade. Sim, enquanto você faz isso com a consciência de que o meu bem-estar é muito importante, ok? E lembra da máscara do avião? Eu primeiro preciso colocar a máscara em mim para depois poder ajudar os outros. Então, e a gente não pode fazer esperando algo em troca. Esse é o problema. A partir do momento que você faz sem se doa, sem o querer algo em troca, sim, pode ajudar muito. Ou quando você tem amizade e existe uma troca, vai bem, ótimo. Mas é aquela coisa, Joyce, assim como no casamento, assim como na amizade, se a gente não caminha nessa transformação com os mesmos interesses, essa amizade pode se diluir, ela pode se romper, mas tudo bem, não tem problema. Porque se a gente caminhou para lugares muito distintos, um casamento pode acabar, porque os dois precisam de uma vida mais feliz, precisam estar bem. A amizade parece que não tem mais, não cabe mais, também tudo bem. Que às vezes a gente se frustra, ainda mais nós mulheres, as amigas são importantes, mas às vezes a gente se afasta. Faz parte, a gente foi caminhando para lugares diferentes, caminhos distintos. A gente pode ficar mais em paz com isso. A gente não fica em paz com isso quando a gente estava indo para o mesmo caminho e não precisava brigar. Interessante. Homens e mulheres são iguais nesse departamento? Ah, é uma longa discussão. A gente tem diferenças genéticas entre homem e mulher, mas a nossa cultura anda, digamos, caminhando para um sentido que a gente não tenta diferenciar tantos papéis. Então, o homem hoje se dá mais ao direito, digamos, de ser mais vulnerável, que no passado não era permitido, e as mulheres de serem, digamos, menos vergonhosas também da vulnerabilidade. Mas se bem que nós mulheres a gente aceita mais. Então, ela varia. Mas, em geral, não muda muito, Joyce, porque os homens conseguem manter amizades bastante próximas durante muito tempo, mulheres também. É que mulher fala mais que homem. Isso é um dado científico. É, E aí é talvez a verdade. gente se discute menos. É verdade. Agora, a última pergunta, que é uma frase do Hemingway, para você comentar. Que a felicidade em a felicidade em pessoas inteligentes é das coisas mais raras que eu conheço. Você acha que pessoas muito inteligentes, elas procuram outras coisas?
Não, eu acho que é uma. Não tem nenhum dado científico que eu conheço. Científico. Científico. Não, imagino que científico não tem. Não, não necessariamente. Porque como é um processo e como pode ser, porque não necessariamente as pessoas que são inteligentes vão saber incorporar isso, porque elas talvez não estejam estudando isso. E isso é uma coisa muito fácil de aprender. Se a gente não sabe de tudo isso, e se a gente tem, digamos, uma aula de neurociência, ou se a gente escuta a nossa conversa, alguém escuta a nossa conversa, não interessa se é, digamos, de mais inteligência ou menos inteligência. Todo mundo vai poder incorporar. Interessa o que a ciência diz, né? Tudo bem, ele é um gigante. Mas tem algumas frases feitas que ficam complicadas. Eu nunca vi nenhum dado científico sobre isso. Ótimo. Cláudia, alguma coisa que faltou a gente falar? O que a gente precisa aprender urgentemente sobre felicidade para a gente terminar? Que a regra não é buscar a felicidade. Que a regra é, apesar de estar no momento difícil, a minha vida é feliz. Ou eu posso consertar, eu consigo avaliar, consertar isso ou aquilo e melhorar a minha vida, ter uma vida mais equilibrada, mais feliz. Mas o meu foco não é a felicidade, porque a felicidade é a curto prazo. E uma vida boa é a longo prazo. E ela pode ser planejada. E você pode ter plano A, plano B, plano C. O A deu errado, vou para o B. B deu errado, vou para o C. Eu tenho um amigo que tem até o plano E. 5. Maravilhoso, Cláudia. Eu amei, mas todo mundo aqui amou muito, muito, muito. Eu vi os comentários, as pessoas vibraram, gostaram muito dessa live e vai ficar no IGTV do Glamurama e no meu IGTV, para quem quiser assistir. E eu queria te agradecer muito, foi muito legal. Eu sou sua fã, foi muito, muito bacana. Joyce, super obrigada. Foi um prazer falar com você aqui pessoalmente. Ótimo, a gente vai ter outras oportunidades mais para o futuro. Obrigada, Tá, Cláudia. Beijo. Tchau. Tchau. Nossa, foi muito bom esse nosso encontro de hoje, super astral, e eu espero que vocês tenham gostado. Cláudia realmente é genial, ela conversa leve, ela conversa profundo, né? E o Elícia Fábio, Elsbieta, todo mundo gostou muito, que bom, que bom, que bom, Fê, a mim. Fico feliz que todo mundo gostou e amanhã tem mais, tá? Tchau, tchau, obrigada a todos que estiveram aqui.